E quando ninguém percebe o sofrimento, hein? Às vezes, pessoas estão vivendo sofrimentos grandes, mas elas são tão funcionais, como se diz, né, no dia a dia. Elas estudam, elas trabalham, elas ganham dinheiro, têm sucesso, né? Se relaciona com uma porção de pessoas. E aí, olhando de fora, né, as pessoas dizem: ah, essa pessoa tá muito bem, está ótima, está ganhando dinheiro ou está tendo uma carreira acadêmica importante, né, produzindo. Mas é sobre isso que eu queria falar com vocês, de uma depressão funcional, né, que às vezes ocorre. Claro que às vezes é uma tristeza, mas eu vou falar de uma tristeza que ela é constante e que esse termo depressão funcional, né, ele foi cunhado aí por alguns teóricos, né, para falar exatamente dessa depressão que fica escondida atrás do bom desempenho, da alta performance, não é, da simpatia, da alegria, que muitas vezes esconde bastidores bastante doloridos, né? E hoje em dia, nas redes sociais, elas trazem certas situações que podem parecer perfeitas, né? Quase como um filme da Disney. Perfeitas, as pessoas alegres, viajando, lindas, maravilhosas, tudo bem. E às vezes a gente não imagina os bastidores da vida dessa pessoa. E esse tema, por incrível que pareça, veio através do Instagram, de algumas perguntas, né? Provavelmente de pessoas que trabalham, cumprem prazos, cuida da casa, responde mensagem e mesmo assim sente um vazio constante por dentro, que nem elas sabem nomear muito bem. E às vezes elas próprias não se sentem autorizadas a falar sobre isso, porque afinal de contas, a minha vida é perfeita, eu faço tudo, do que eu tenho para reclamar? Da onde vem esse vazio? Né? Então eu quero falar sobre isso com vocês, essa depressão em pessoas altamente funcionais. Aquela dor silenciosa que não paralisa completamente, mas ela fica corroendo por dentro. Como psicoterapeuta, eu vejo isso todos os dias. Eu escuto sempre uma frase que é: mas você faz tudo normal, como pode estar deprimido? E aí eu queria contar para vocês uma história de uma pessoa com quem eu conversei há alguns anos, uma, uma mulher de 38 anos, uma alta executiva, que fez uma carreira brilhante, não é? E desde muito cedo, primeira aluna da classe, desde muito cedo, a, a vida foi uma ascendência quase que permanente. Quando ela chega aos 38 anos, inclusive depois que se torna mãe, ela começa a se dar conta, né, de que algo a inquietava, de que as coisas não eram mais como era antes, não é? E ela não sabia o que estava acontecendo. E a única, vamos dizer, o único sinal que ela teve é que ela começou a ter insônia. E aí ela foi ao médico, enfim, para tratar sobre isso, e o médico levantou uma pergunta: como está a sua vida? E essa pergunta foi crucial, porque foi isso que fez ela procurar ajuda, né? Porque até então ela normalizava quase tudo. Ah, insônia, isso vai passar, não é? Esse incômodo vai passar, isso faz parte, isso é bobagem. Olha quanta coisa eu tenho para resolver. Mas aí a coisa foi ficando repetitiva, constante e numa intensidade cada vez maior. Então, é justamente aí que mora o perigo, né? Quando a gente não consegue atentar para isso. Inclusive, muitas pessoas podem chegar a tirar a sua vida, a própria vida, e às vezes causando muita surpresa. Mas, nossa, mas essa pessoa era tão simpática, era tão amorosa, era tão alegre, não é? Estava tão bem na vida. Mas quando você vai olhar a história é diferente, né? Ah, mas tinha filhos, era bonito ou bonito, não é? Era tudo certo na vida dessa pessoa. Não é, gente. As coisas não funcionam assim. Nós, humanos, carregamos uma complexidade enorme.
Então, o que parece muitas vezes ser totalmente satisfatório, pode chegar num período da vida que não é, que começa a acontecer um questionamento sobre aquilo. E às vezes uma crise, que pode ser uma crise existencial, como a gente fala, né, pode virar um processo depressivo e que precisa ficar bastante atento. Muitas pessoas ainda associam a depressão à incapacidade de sair da cama, de tomar banho, a um choro constante, né? Mas a depressão é um transtorno de humor descrito no DSM-5 que pode ser manifestada de formas muito diferentes. Os sintomas incluem humor deprimido, perda de prazer, fadiga, alterações de sono, sentimento de culpa excessiva e dificuldade de concentração. A pessoa pode continuar trabalhando, estudando, socializando, mas com um esforço enorme interno, que ninguém vê. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão afeta mais de 280 milhões de pessoas no mundo. Muitas delas permanecem produtivas justamente porque sentem que não têm o direito de parar, né? Funcionar não significa estar bem. Nem sempre o que vocês assistem aqui, né, as pessoas dispostas, falando, e nem sempre isso é a realidade da vida de uma pessoa, né? Pelo menos a realidade emocional interna. Então, existe. Quando alguém convive com a depressão e continua performando, geralmente ela liga um modo automático, né? É como se existisse duas áreas da vida que funcionam de forma independente, né? Até que começa a não funcionar mais da forma como funcionava antes, começa a engasgar, né? E existe um conceito muito importante desenvolvido por Aaron Beck, que é o criador da terapia cognitiva comportamental, que os pensamentos automáticos negativos, a pessoa começa a ter esses pensamentos negativos que eles vão involuntariamente chegando. E a pessoa pode estar agindo normalmente por fora, mas internamente está dominada por padrões como eu não sou suficiente, eu sou um peso, se eu parar tudo desmorona, né? As pessoas não me conhecem, as pessoas não sabem quem eu sou. São esses questionamentos que vão acontecendo. E esse esforço contínuo para manter a aparência de normalidade gera exaustão emocional profunda. Muitas vezes surgem sintomas físicos, irritabilidade constante, sensação de vazio, mesmo após conquistas, as pessoas não sabem celebrar, não sabem comemorar, né? Não sabem se sentir alimentadas pelas suas conquistas. É como sempre está faltando alguma coisa, sempre eu preciso fazer mais. É um sofrimento invisível que poucos, muito poucos percebem, né? As pessoas normalmente se encantam muito com a produção inteligente, né, intelectual ou financeira, ou da socialização dessa pessoa. As pessoas se encantam muito. Nossa, essa pessoa é tão disposta, olha como ela consegue fazer as coisas, mas você não sabe dos bastidores da vida dessa pessoa, né? Então, antes de você idealizar muito, tome cuidado com isso e observe, porque a gente tem vivido tempos muito curiosos em relação a isso, né? Quantas pessoas a gente sabe que de repente tem uma separação, de repente aquela pessoa sumiu, né? E a pessoa volta contando sobre um período de depressão, ou uma pessoa que vai contar sobre o processo dela de autoestima e você não imagina todo o percurso que ela teve que percorrer para chegar naquilo que ela chegou. Então, tenham cuidado com essas formas de idealização, achando que o que parece é o que é. As redes sociais, não esqueçam disso, é como se você estivesse andando na rua, né? E vendo vitrines. A gente não vê vitrines? Vai no shopping, em algumas ruas você vê vitrines, vestidos lindos, né? Manequins perfeitos. A rede social é um pouco isso, né? São vitrines. E na vitrine a gente escolhe o que a gente quer mostrar, mas não significa que essa é a realidade do que a pessoa vive. Então, a nossa cultura valoriza muito essa questão da produtividade acima da saúde emocional. E isso reforça a ideia de que você está cumprindo suas obrigações, então está tudo bem, né?
E as pessoas que vivem esse tipo de sofrimento tão invisível, elas próprias minimizam o sofrimento delas. Elas se comparam com casos mais graves, né? E pensam, o meu não é tão sério assim. Imagina, eu levanto da cama, eu vou trabalhar, eu levanto da cama, vou na academia, eu levanto da cama, eu cuido dos meus filhos, eu cuido da casa, não é? Eu cuido dos meus amigos, eu vou nas festas. Ela própria minimiza isso. É preciso que, às vezes, algo chegue no limite para ela começar, como eu estava contando sobre essa paciente, né? Chegue no limite de ter uma semana de insônia, né? E de sensações que não tinham sido vividas, para que a pessoa comece a se dar conta de que tem algo que não está bem comigo, né? Mas ter isso em mente, a saúde mental, ela não é igual ao desempenho, né? Ela não é medida pelo desempenho, ela é medida pelo seu bem-estar, pela vitalidade, pela capacidade de sentir prazer, de comemorar, de se sentir suficiente, de se sentir tranquila ou tranquilo porque você não, não faz aquilo tudo que é prescrito que deve ser feito como saúde mental, né? Porque há muitas prescrições que estão sendo feitas e que você muitas vezes não vai fazer aquilo porque não é sustentável na sua vida, porque não cabe, porque você tem outra história, né? Então, se você está funcionando, mas não está vivendo, isso já é um sinal de alerta. Depressão não precisa te paralisar para ser legítima. Sofrimento não precisa ser extremo para ser cuidado. Buscar ajuda psicológica não é sinal de fraqueza, né? É um movimento de responsabilidade consigo mesmo e com seu entorno. Você não precisa esperar quebrar, como a gente diz, para você procurar cuidados, né? Você pode ter também os cuidados preventivos. A terapia, ela não necessariamente precisa vir no momento de crise. Ela pode vir antes do momento de crise, quando você percebe que você precisa de um interlocutor para conversar sobre aspectos da sua vida. Ou, se não é um psicoterapeuta, uma pessoa que possa ser um interlocutor, não é? Confiável, saudável, né? Para que você possa dividir momentos como esses momentos que, de repente, você se vê fora, né? Do prumo, né? Parece que o chão abre debaixo dos seus pés. Então, você não precisa esperar o extremo para poder procurar um cuidado. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, envia para aquela pessoa que você acha que pode ser auxiliada e que tem um pouco a ver, ou você mesmo, se você está passando por isso, reflete um pouco sobre essas questões e, se você precisar, procure ajuda, mesmo que seja uma ajuda para você discutir se isso é o momento de você se preocupar ou não, porque às vezes a gente não consegue distinguir assim de maneira tão rápida, porque a gente está envolvido na gente mesmo, né? E é isso aí.